Olá pessoal, hoje nós vamos desenvolver um exercício de um sólido geométrico composto por dois corpos, um maior e um menor. A escala do exercício é de 1,50 m e nós estamos trabalhando numa folha A3. As primeiras coisas que eu necessito fazer são a marcação da linha de quadro, a linha do horizonte e a linha de terra. Então vamos lá. 3 metros da borda do papel para cima, linha de terra. 1,50 m da linha de terra para cima, linha do horizonte. Lembrando que esse 1,50 m é justamente a altura do meu observador. Da borda do papel para baixo, 0,50 m, eu consigo a minha linha de quadro. Bom, além de desenhar, aqui a minha figura com as medidas que vocês estão visualizando aí, colocar a posição do observador, desenhar a figura, tá certo? O próximo passo que eu recomendo ser feito é fazer a marcação das fugas na linha do horizonte. E como é que eu vou fazer isso? Bom, usando o mesmo ângulo que eu escolhi para poder fazer o meu desenho, ou seja, estou usando o esquadro de 30 graus, Então eu tenho esse ângulo aqui, certo? E esse ângulo aqui, ou seja, eu tenho 30 graus aqui, tá certo? E eu tenho 60 graus aqui do outro lado. Dessa forma, o que eu vou fazer? Vou fazer coincidir o esquadro no ângulo escolhido com o observador. E aí, eu vou puxar uma linha do observador até encontrar a linha de quadro. Como o meu esquadro, eu marquei aqui a posição no meio do caminho e marquei novamente depois ela lá na linha de quadro. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, vou fazer coincidir o esquadro com o observador, marquei no meio do caminho e depois marquei novamente lá na linha de quadro. Lembrando que esses não são as fugas, eles são a projeção da linha de fuga na linha de quadro. Para eu poder trazer agora, aí sim, e obter a fuga 1 e a fuga 2, eu vou trazer então da linha de quadro para a linha do horizonte, eu vou marcar, portanto eu obtenho a fuga 1. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, Tá certo? Ou seja, da linha de quadro até a linha do horizonte, eu obtenho a fuga 2. Então essas são as primeiras providências que eu preciso ter para conseguir iniciar o meu trabalho. Bom, o que eu devo fazer após isso? Eu recomendo o seguinte, nós vamos trazer um ponto que na verdade é uma aresta, porque esse é um objeto tridimensional de 3 por 3 por 3 de altura. Então o ponto desse corpo aqui do meu objeto que toca a linha de quadro, eu vou trazer esse ponto aqui primeiro para a minha linha de terra. Eu vou traçar uma linha aqui com qualquer tamanho, tá? Não interessa o tamanho dela, só para marcar essa posição. E por que é que eu trouxe essa linha? Porque nessa linha que eu tenho uma aresta aqui, a aresta vertical do meu objeto, eu consigo marcar a verdadeira grandeza. E isso é fundamental para o nosso trabalho. Aliás, é a única linha na qual eu consigo marcar a verdadeira grandeza. Então, já para ficar claro, eu vou marcar aqui que essa daqui é a VG, ou seja, a linha em que eu posso marcar a verdadeira grandeza. Bom, o que eu vou fazer em seguida? Bom, eu já sei então que esse ponto aqui, que está encostando na linha de terra, tá? É o mesmo ponto que está encostando aqui na linha de quadro, Porque isso aqui é uma projeção dentro de uma épura, Então, você consegue fazer a projeção dela, dos pontos, E esse ponto é comum. Esse ponto aqui, ele está na linha de quadro e ele está na linha de terra. O que eu vou fazer? Eu sei qual é a altura do meu objeto, 3 metros. Eu vou marcar, então, os 3 metros na escala do nosso desenho, que é 1 para 50. Então, da linha de terra para cima, eu vou marcar os 3 metros. Certo? Marquei aqui os 3 metros de altura.
só posso fazer marcação de medidas na linha de verdadeira grandeza. É o único lugar que me possibilita isso, tá certo? Então eu trouxe esse ponto e fiz a marcação dos 3 metros na verdadeira grandeza, tá? Acontece, pessoal, que por esse ponto, né, passam arestas do meu objeto, né? Ó, passam essas arestas aqui embaixo e em cima, essas duas arestas embaixo e em cima. E elas convergem para as fugas, tá certo? Tudo bem? Então essas duas aqui convergem para a fuga 2, né? E essas duas aqui embaixo e em cima convergem para a fuga 1. Ó, tá fugindo para lá, tá convergindo para lá e tá convergindo para lá, certo? Então é o que eu vou fazer. Eu vou ligar, né, esse ponto com a fuga, eu vou ligar esse ponto com a fuga, dos dois lados, na fuga 1 e na fuga 2. Então é o que eu vou fazer, vamos lá. Né? Então eu vou ligar aqui, ó, primeiro com a fuga 1, tá? Esse aí é o de cima e o de baixo, né? De baixo eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou ligar com a fuga 2. Então, ó, fuga 2, a altura que está em verdadeira grandeza, certo? E a parte de baixo que está em verdadeira grandeza. Nesse momento aqui fica um pouco confuso mesmo, né? Para a gente entender o que é o que, tá certo? Mas são, na verdade, as arestas que passam por esse ponto que convergem. Parte para a fuga 1 e parte para a fuga 2. Tá certo? Então, gente, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte, ó. Essas duas linhas que eu fiz aqui, na verdade, elas estão representando essas duas arestas aqui, tá certo? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar esse ponto aqui, ó, para poder fazer o fechamento, para eu poder gerar essa superfície ou essa face do meu objeto, tá? E como é que eu faço isso? A regra é sempre a mesma, ó. Eu vou olhar do meu observador para o ponto, vamos lá. Vou olhar do observador para o ponto, tá certo? Vou olhar do observador para o ponto. Então, ó, eu vou olhar do observador para o ponto que eu quero marcar, né? Ó, observador, ponto. E aí o que eu faço? Eu projeto esse do observador olhando no ponto, eu projeto lá na linha de quadro. Tá? A partir daqui para frente, a gente sempre tem que fazer isso, projetar o ponto na linha de quadro. E aí depois o que eu faço? Eu trago ele para a minha linha de terra. Trago ele para a linha de terra. Tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu sei que esse ponto aqui, ele também tem uma aresta vertical, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Exatamente a aresta vertical, passando por esse ponto. Olha só, vou fazer aqui, ó. Tá? Bom, basicamente, o que eu fiz? Ó, essa aresta que é essa daqui. Essa aresta que é essa daqui. Dessa forma, essa figura que está aparecendo pra gente aqui, que é um paralelogramo, né? Porque está em perspectiva, ela é, na verdade, essa face, tá certo? Do corpo do meu objeto, tá? Então eu tenho aqui uma face já definida. Muito bem. Vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso definir, né? Tá? Eu consegui definir essas duas linhas e essa daqui. Eu preciso definir essas duas linhas, tá certo? Porque eu estou nesse momento aqui, né? Esse ponto aqui é esse ponto que eu projetei lá e trouxe para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho duas linhas passando aqui, que são as duas arestas também inferior e superior do meu objeto, e que estão convergindo para a fuga 1. Então, vamos fazer exatamente isso. Ó. Vamos convergir para a fuga 1. Tá? O observador ficou no meio do caminho aqui, às vezes é ruim, né, porque confunde um pouco, mas não precisa se preocupar, tá bom? Então eu faço aqui, né, vou fazer ele convergir para a fuga 1. Então vamos lá, tá convergindo para a fuga 1 e eu vou embora, né, com a linha, porque eu não sei qual é o tamanho que eu vou ter que fazer.
Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o outro lado. Certo? Agora, pessoal, eu preciso definir esse ponto. Como é que eu faço isso? Mesma situação, do observador, eu vou olhar no ponto, ó, do observador, eu estou olhando no ponto que precisa ser definido e vou projetar esse ponto lá na linha de quadro. Projetado na linha de quadro, eu o trago para a minha linha de terra. Vamos lá, para a minha linha de terra. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar essa outra aresta, que é uma aresta vertical. Tá? Então vamos lá, esse outro paralelogramo que apareceu aqui, ó, essa outra figura que apareceu aqui, nada mais é do que essa face lateral do meu objeto. Então eu já tenho essa face aqui e essa face, e tenho essas três arestas verticais, né? E incluindo a da verdadeira grandeza, tá? Que é essa daqui, né? Não vamos confundir qual que é da verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza é essa, senão a gente acaba, né, se confundindo aí, mas a da verdadeira grandeza é essa daqui. Bom, vamos definir esse próximo ponto. E como é que eu faço? Mesma coisa, né, pessoal? Eu vou olhar do observador naquele ponto e vou projetar do observador naquele ponto e vou projetá-lo na linha de quadro. Da linha de quadro eu o trago peraí. Não, tá certo, é isso mesmo. Vou projetar na linha de quadro, ó. Então, e vou projetá-lo trazê-lo para a linha de terra. Certo? Ó, trouxe para a linha de terra. Peguei aqui e trouxe para a linha de terra. Tá certo? Eu também preciso fazer... o que eu preciso fazer, né? Essas duas linhas aqui, ó, que estão passando por essa aresta aqui, nesse ponto e nesse ponto, elas estão convergindo para a fuga 2. Então, eu vou fazer isso também. Vamos convergir essas duas aí para a fuga 2. Vamos lá, ó. Fuga 2 e fuga 2. Tá? E a aresta que eu acabei de trazer, né, a última que eu fiz, que eu projetei, ó, daqui, projetei lá e trouxe para cá, ela tá aqui, ó. Em tese, ela vai ter que coincidir aqui as três linhas, né? Às vezes dá um pouquinho de diferença, mas tá aí, ó. Tá? Deu um pouquinho de diferença na linha do fundo, mas tá aí. Então, o que aconteceu? Olha só o nosso objeto, né? Então, ó, a face, que é essa face aqui, essa daqui é essa, esta daqui é essa e a do fundo, né, que é essa daqui, tá bom? Bom, nesse primeiro momento, nesse vídeo, a gente encerra por aqui. Nós vamos fazer o segundo vídeo, que é para mostrar como que eu faço a parte da frente aqui. Até daqui a pouco.